Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Boa noite. Que a graça de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Que vocês experimentem a doce paz de Jesus. Amém? Muito bom estarmos aqui. Vamos, em mais um dia, aprender um pouco daquilo que o Senhor nos reservou para esta noite. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia, a ligar aí seu aplicativo. No livro de Salmos, capítulo 61, nós estaremos lendo esse capítulo da Bíblia. Livro de Salmos, capítulo 61. Amém? Todos acharam? Legal, ótimo, vamos lá. Diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos, gerações após gerações. Permaneça para sempre diante de Deus, concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim, salmodiarei o teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Volta um pouquinho aí no Salmos 18, no capítulo 2. Salmos 18, capítulo 2, diz assim também: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós apresentamos diante de Ti, mais uma vez, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Pai amado, que ela possa encontrar morada no nosso coração, Senhor. Que nós possamos aprender mais de Ti nesta noite, Senhor. Fala com cada um, Senhor, aqui que adentrou neste culto, Senhor, a começar da minha vida. Que todos nós possamos sair daqui, Senhor, compreendendo a Tua vontade para as nossas vidas, ó Deus. Que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela veio hoje, Pai. Nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar. Glória a Deus pela sua vida, que venceu o frio, né? A garoa. Mas estamos aqui, isso é o mais importante. Glória a Deus. Somos vencedores, né? Amém. Nós lemos aqui esses dois capítulos e versículos, né? Que se encontram lá no livro de Salmos. Que é um livro tão poderoso para as nossas vidas, né? Que nos ensina tanto, que mostra, eu acho que todas as experiências eles estão ali no livro de Salmos. Então, quando a gente começa a caminhar com Jesus, quando nós temos Jesus na nossa vida, a gente começa a entender, né? Que todos nós, independente, todos nós precisamos dele. Que só ele é o único que pode nos salvar do pecado e da morte. Porque é através dele que nós temos a vida eterna. Então, em todas as situações da nossa vida, nós precisamos buscar a segurança e a presença de Deus. Em todas, desde a mais simples até aquelas mais complicadas, aqueles momentos difíceis, aqueles tempos difíceis que muitas vezes nós passamos, né? Temos os tempos fáceis, mas também temos os difíceis. E em ambos nós precisamos aprender e a confiar no Senhor. E às vezes nós contamos muitas vezes com a ajuda das pessoas, as pessoas podem falhar em tentar nos ajudar. Mas a única pessoa que não falha é o Senhor. É Ele que está o tempo todo conosco. Ele é o único que não falha. Nós lemos aqui, nesses versículos anteriores, nós vimos que o poeta, ele procurou a Deus,
Ele buscou a segurança no Senhor, como são os versículos que nós lemos aqui, em tempos difíceis, né? A palavra que nós acabamos de ler fala que ele estava com o coração abatido, o coração triste, o coração pesado. E quando a gente olha para esse capítulo de Salmos, que muitos teólogos dizem que foi realmente escrito pelo rei Davi, naquele momento que ele estava passando por dificuldades no reinado dele, naquele tempo que talvez foi o momento que o filho dele quis pegar o trono dele, e ele se encontrou naquele momento de desespero, aquele momento de dor, de luta, de angústia, por tudo aquilo que ele estava vivendo naquele momento, por tudo aquilo que ele estava atravessando, ele se achegou a Deus. Ele buscou a presença do Senhor. E o tema dessa mensagem é justamente isso, é dependência e a segurança que nós precisamos ter no Senhor. Então, quando a gente lê esse texto, ele é tão rico em detalhes, ele é tão maravilhoso, e ele nos ensina muitas lições. Lições que nós precisamos tirar mesmo desse texto para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né? São situações comuns que muitas vezes acontecem, são lutas que todo mundo passa. Quem aqui não passa por luta? Quem aqui não passa por um momento de desespero? Quem aqui que muitas vezes não vê saída, não é? Para onde correr, o que fazer, o que vamos fazer? E é justamente nessa hora que a gente tem que aprender aqui com o rei Davi. Ele recorreu a Jesus. E nós podemos tirar algumas lições, né? Vamos falar assim, algumas lições desse texto. Primeira, independente da situação, clame ao Senhor. Independente, seja ela uma situação simples ou uma situação complexa, clame ao Senhor. O texto diz que aqui o Senhor, ele ouve um coração aflito. Quem muitas vezes já não passou por isso na hora do desespero? Você vai, você clama, você ora, você chora, e depois você sente aquele alívio, né? Aquela presença do Senhor, é o Senhor nos visitando. Então aqui o rei Davi, ele começa pedindo que Deus ouve aquela grande angústia, aquela angústia que ele estava passando naquele momento, provavelmente provavelmente um momento difícil, um momento de rebelião que ele estava passando no reino dele. O filho Absalão dele estava querendo pegar o trono dele de qualquer maneira, criou uma situação para que ele passasse por isso. Quando ele decidiu tomar o reino do pai, olha isso, que situação terrível, já imaginou? E mesmo passando por momentos difíceis, mesmo ele estando abatido, mesmo ele estando ali, vamos dizer, prostrado, ele confiou no Senhor. Ele buscou a face do Senhor. Ou seja, ele não se afastou em nenhum momento de Deus. Muito pelo contrário. No momento de dificuldade, no momento de desespero, ele correu para Deus. E a gente sabe que Davi era um homem muito intenso. Eu imagino que Davi fosse um homem muito intenso naquilo que ele fazia, né? A história de Davi, ela é incrível. Tem os pontos altos e os pontos baixos, claro que sim. Mas Davi, ele era muito intenso naquilo que ele fazia. E a gente aprende também com esse texto que Deus é a nossa rocha e o nosso refúgio. Rocha é sinônimo de estabilidade, de força, segurança, algo resistente, não é? A rocha, ela sempre passa isso para nós. E isso é o significado de Deus na nossa vida. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa segurança. Então, quando os nossos problemas, eles parecem ser muito maiores, né, do que as nossas forças, que a gente não consegue ver uma solução, Deus é a rocha na qual nós precisamos nos apoiar. Ali é um lugar de segurança e proteção, que nos é oferecido diariamente, todo tempo, todo dia, a todo instante. E aprendemos também que na presença do Senhor existe segurança. É tão bom quando a gente está do lado de alguém, né? E que a gente se sente seguro, né? É tão gostoso quando você está do lado de uma pessoa ou num determinado lugar e aquele lugar te oferece segurança. Mas a segurança verdadeira, quem pode nos oferecer?
nos momentos mais difíceis é o Senhor. E na presença do Senhor a segurança. Davi, ele desejou continuamente estar na presença de Deus. Ali, ele encontrava o descanso, ele encontrava o abrigo, ele estava sob os cuidados de Deus. O Senhor nunca o abandonou. Apesar de todas as falhas e defeitos que ele tinha, o Senhor nunca o abandonou. E isso nos ensina que havia uma intimidade muito grande de Davi com Deus. E a intimidade, ela gera dependência. E a dependência, ela gera confiança. E a confiança nos torna mais capazes de enfrentar tudo aquilo que tem ou que venha a acontecer na nossa vida. Porque a presença do Senhor, ela oferece segurança e proteção. Não existe melhor lugar do que esse. Estar, né, na presença de Deus, no colo do Senhor. É isso que a palavra daqui está dizendo. E a gente aprende aqui também que Deus, ele honra os que o temem. A gente fala tanto de temor aqui, né? Que temor não é o medo. Temor não é medo de Deus, não é pavor de Deus. O temor ao Senhor é o respeito, é o valor, é saber o que Ele é, o que Ele significa, o que Ele faz, o que Ele pode. Esse é o temor de Deus. É dar o devido valor a alguém. Então o Senhor, Ele honra aqueles que o temem. Aqueles que o temem é porque ama o Senhor. Isso é uma forma de amor. Então o Senhor, Ele conhece a necessidade de cada um dos seus filhos. A gente pode não sair falando para todo mundo qual que é a nossa necessidade, o que é daquilo que a gente precisa, mas o Senhor, sim, Ele conhece a necessidade dos filhos dEle. E sobre nós, Ele derrama graça. Graça é o favor imerecido, a gente não merece nada, mas mesmo assim, Ele derrama graça, Ele derrama misericórdia, Ele derrama perdão, porque é derramado sobre todos aqueles que nele confiam, que têm uma vida com o Senhor. Então a gente aprende nesse texto aqui que nós precisamos sim, sabe, ser dependentes, temer ao Senhor, saber que nos momentos difíceis Ele vai estar lá, e nos momentos fáceis também, porque é muito fácil a gente lembrar do Senhor nos momentos, né, assim, difíceis, quando a gente está precisando, a gente vai lá, lembra do Senhor, mas e nos momentos fáceis? Ele também se faz presente. Ele também está ali, nas coisas simples do dia a dia, naquelas coisinhas mais corriqueiras, o Senhor está ali. Então, nós precisamos aprender a sermos gratos em todo o tempo. Gratidão agrada ao Senhor. Esse salmo, ele termina com um louvor. Quem experimenta o cuidado de Deus, quem experimenta o amor de Deus, responde com uma adoração e com fidelidade a Ele. A gente aprende aqui que a dependência total de Deus, que Davi nos ensina, que Davi nos mostra, é a busca pela proteção dEle, a proteção divina, o cuidado dEle. E a certeza de que se formos fiéis a Ele, Ele será fiel a nós também. Então, nós precisamos ter a certeza que Davi, quando estava passando por esse momento difícil, em mais um momento da vida dele, ele confiou e ele dependeu do Senhor. Então, a confiança no Senhor, ela precisa nos gerar para nós paz. A confiança é a certeza, se você saber que o Senhor vai fazer o melhor para você, mesmo a gente não vendo nada no momento, né? Porque muitas vezes a gente não vê nada, né? A gente não vê, mas o Senhor, Ele está ali, trabalhando na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso agir. É isso que o Senhor está fazendo. Então, algumas ações práticas, né? Que a gente pode fazer no dia a dia, para a nossa vida. Algumas ações práticas que a gente aprende aqui com esse texto. Primeiro, precisamos ser humildes para pedir ajuda. Primeira coisa, reconhecer que nós precisamos ser levados à rocha eterna, que é Deus, que é Jesus. Porque ela é mais alta e ela é mais forte do que nós. Então, isso demonstra que nós não podemos
vencer as nossas batalhas apenas pela nossa própria força. Nós aprendemos nisso na Bíblia inteira. Tem vários exemplos disso, que não é na nossa força, é na força do Senhor. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que nós precisamos ser humildes e reconhecer que nós precisamos de ajuda. O Senhor, Ele sabe? Sim, Ele sabe o que nós estamos passando. Claro que sabe, mas nós precisamos pedir ajuda para Ele. Outro foco importante aqui. Focar naquilo que é eterno. Em tempos de crise, o nosso desejo deve ser de nós nos abrigarmos espiritualmente em Deus. Nós precisamos ter a certeza e o foco de que o que importa para nós, aqui cidadãos de passagem, né? Que nós estamos passando por aqui, nós temos a certeza de focar naquilo que é eterno, na vida eterna que o Senhor nos reservou, naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Então, nós não podemos, em momento algum, desviarmos o nosso foco de chegar até Deus, até Jesus, pelos acontecimentos que muitas vezes vêm na nossa vida, vêm sobre nós. São situações que muitas vezes nós procuramos, e são situações que muitas vezes simplesmente acontecem em nossas vidas para que nós possamos, através dela, também tirar um proveito. Porque eu sempre falo, tudo que acontece na nossa vida, seja bom ou seja ruim, a gente precisa tirar proveito, né? Para aprendizado, para a gente não errar mais e não fazer de novo as mesmas besteiras que muitas vezes a gente faz, não é? Outra ação prática que a gente precisa ter, sermos constantes. Constantes. Acho que foi até a pastora Marina que ministrou outro dia sobre constância. Sermos constantes na presença do Senhor. O livro de Salmos, esse aqui, ele fala de adoração, de louvor. E o louvor, na nossa vida cristã, de crente, verdadeiro mesmo, cristão, vamos falar assim, o louvor, ele deve ser um estilo de vida. Para nós, o tempo inteiro. Estilo de vida diário. Então, todos os dias, nós precisamos ter a certeza de que nós precisamos ter um coração agradecido ao Senhor, que o adora, que o louva o tempo todo, como uma resposta de gratidão à vida que Ele tem nos dado. O que nós temos feito com a vida que o Senhor tem nos dado? O que a gente tem feito quando nós passamos por momentos difíceis, momentos que muitas vezes dá vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo, né? Eu acho que não é só comigo que acontece isso de vez em quando, né? Mas a gente tem que ter certeza que nesses momentos o Senhor também está conosco e Ele não deixa a gente jogar tudo para o alto. Não é verdade? Eu estou falando assim, em muitas situações da nossa vida, várias, né? Quantas vezes? Então, nós temos que ser constantes na presença do Senhor. Nós temos que ser constantes em buscar a presença do Senhor. Nós temos que ser constantes no estilo de vida de adoração que nós devemos levar ao Senhor. Estilo de vida de adoração é santidade, é estarmos na presença dEle, buscarmos fazer a coisa correta, agradar o Senhor através das nossas atitudes, agradar ao Senhor através do nosso comportamento, da nossa fé. A nossa fé, quando nós temos fé, eu imagino que Deus fica feliz, sabia? Porque Ele fala, olha, eles estão confiando em mim. Olha, eu imagino isso, é eu falando, tá? Eu acho que o Senhor fala, uau, eles estão confiando em mim, eles estão acreditando que eu posso fazer aquilo por eles. E Ele pode. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não é por culpa de Deus, é por nossa mesmo. Pela falta de fé. Então nós temos que ser constantes no estilo de vida que nós oferecemos para o Senhor. Esse é o melhor. Então, se a gente for parar e pensar aqui, Davi, a Bíblia fala que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? A Bíblia fala isso. Um homem de batalhas, um homem de muitas conquistas. Eu acho que Davi teve pouco tempo no reinado dele de trégua, porque era guerra, era conquista, era vitória, era muita coisa. Em toda a sua jornada, a gente vê que Davi era um homem que não parou. E quando parou, fez besteira. Ele cometeu muitos acertos. A história de Davi ela é linda, é maravilhosa. Mas ele cometeu muitos erros. Ele cometeu erros.
E erros que saíram muito caro para ele. Erros que mudaram a história dele. Mas a certeza que a gente tem é que em todos eles, Deus estava com ele. Mesmo ele pisando na bola. Mesmo ele fazendo aquilo que não agradava o Senhor. Deus esteve sempre presente. Ele talvez teria 1000 motivos, né? Para não ter dado certo. Davi, ele teve 1000 motivos para não ter dado certo. Mas, enfim, ele recebeu o título Homem Segundo o Coração de Deus. Mas quantas coisas também contribuíram para fazer com que ele, de repente, deixasse. Olha a história de Davi. Ele foi ignorado pelo pai. Lembra a história de Davi? Quando Samuel foi lá, o pai dele nem lembrou dele. Ele foi ignorado pelo pai. Ele foi incompreendido pelos seus irmãos. Ele foi perseguido de uma forma tão violenta pelo rei Saul, que tinha muitos ciúmes dele. E a palavra de que ele seria o rei já tinha sido dada para ele. Ele foi atormentado pelo pecado que ele cometeu com Batseba. Ele viveu, por esse pecado que ele cometeu com Batseba, ele viveu uma situação de violência sexual dentro da sua casa. Ele passou por traição, porque o filho dele queria o trono dele. E tantos outros que ele passou, né? Esse aqui foi só um pouquinho. Tantos esses motivos que ele poderia ter deixado Deus. Mas ele escolheu permanecer. Ele escolheu ficar próximo de Deus. Então, mesmo com todas essas situações que aconteceram com o rei Davi, com tudo isso, ele viveu tempos de glória no seu reinado. Glórias, ele reinou Israel, Jerusalém. Ele foi um rei muito bom, um rei de batalhas. Mas, em todas as escolhas que ele fez, sejam elas certas ou erradas, o Senhor estava com ele. Em determinado momento das decisões de Davi, ele não consultou a Deus. Foi aonde deu ruim para ele. E para toda a sua geração, para toda a sua casa. Né? A gente fala Davi, rei Davi, mas o que o rei Davi também passou? O que ele procurou também? Né? Quem procura, acha. Não é verdade? Ele procurou uma encrenca e achou um enorme. Então, ele escolheu aquilo para ele. Foi uma escolha errada? Claro que foi uma escolha errada. Se vocês lerem lá Samuel depois, a história do rei Davi, ela é maravilhosa. Mas ela é marcada por altos e baixos, por escolhas erradas, por decisões erradas, que não foi consultada a Deus, algumas delas, mas a grande maioria delas, Deus nunca... Não, em todas as decisões, deixa eu corrigir aqui, em todas as decisões de Davi, Deus estava com ele. O Senhor podia não aprovar, mas o Senhor continuava ali com ele. Então, ele escolheu estar próximo de Deus. Ele escolheu viver uma vida com o Senhor. E esses salmos, ele nos mostra muito isso, a confiança. Então, em Cristo, nós verdadeiramente somos seguros. Sim. Ele nos leva de volta para Deus. Ele nos leva mais próximo de Deus. Ele nos honra, Ele nos protege, Ele nos sustenta. Ele está conosco. Ele nos abençoa. Ele fez tudo isso por cada um de nós. Por aquele sangue que Ele derramou ali na cruz. Para quê? Para que a gente tivesse mais uma chance. Então, a gente aprende, nesse capítulo que nós lemos e nesse outro texto, que quando as nossas forças acabam, quando as nossas forças estão lá fraquinha, Deus, Ele precisa e Ele continua sendo a nossa rocha forte, a nossa rocha firme. Ele nos leva na torre alta, um lugar mais próximo, um lugar de proteção, um lugar de segurança. É isso que nos mostra. Então, nós precisamos entender que no Senhor nós encontramos o abrigo que verdadeiramente nós precisamos. A direção, nós encontramos a esperança, nós encontramos a certeza de que Ele está conosco e nós precisamos seguir em frente. Então, quando Davi escreveu esse salmo, né, esse momento de desespero que ele estava, ele sabia em quem ele confiava. E ele sabia
que ele com certeza o Senhor estaria com ele. Então, na nossa vida, muitas vezes, o momento de desespero ele é muito real. Né? Muitas vezes são situações que acontecem no dia a dia, desde as mais simples até as mais complexas. Né? Problema de doença, problema de saúde, problema de relacionamento, problema de tantas coisas que podem tentar nos afastar do Senhor. Tantos motivos que o nosso dia a dia, a nossa convivência, o círculo de pessoas que muitas vezes nos cercam, sabe, tudo isso pode contribuir de uma forma negativa para que a gente se afaste do Senhor. Mas aqui ele nos ensina que o Senhor é aquele que está conosco, ele é a nossa rocha forte, a torre alta onde a gente encontra abrigo, onde a gente pode descansar. Então, quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, como o Senhor é tremendo. E ele continua acrescentando nas nossas vidas a bondade e a fidelidade dele em todo o tempo. Então, quando nós nos deparamos com a história do rei Davi, com tantas coisas, a gente só aprende também que fidelidade, confiança e proteção é aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, que nessa noite, né, você possa ver aí no seu coração o que muitas vezes, quais são as situações que muitas vezes faz com que a gente não clame ao Senhor. Às vezes é o nosso orgulho, às vezes é achar que Deus é um Deus distante demais, mas na verdade Ele é um Deus tão próximo, um Deus tão firme, tão presente. Então que os nossos olhos estejam voltados para clamar ao Senhor, sermos humildes e reconhecermos que nós precisamos do Senhor, em todo tempo, qualquer um de nós, porque problemas todos nós temos, só que eles são diferentes para cada um de nós. Ele se apresenta de uma forma diferente para cada um de nós. Mas a única certeza é que Deus se apresenta da mesma forma para todos nós. Ele se apresenta como um Deus forte, um Deus que cuida, um Deus presente, um Deus de confiança, um Deus que ouve as nossas súplicas, um Deus que, se nós nos debruçarmos, abrirmos nosso coração, rasgarmos o nosso coração, né, sem reservas, é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Aí sim, Ele vai ouvir as nossas súplicas, Ele vai ouvir as nossas orações e Ele vai atender aquilo que nós pedimos de acordo com a vontade dEle, para que a gente esteja mais firmes no propósito para o qual Ele nos chamou. É isso. Então, todos nós temos um propósito para ser cumprido aqui na terra, mas que as situações e os momentos não venham nos afastar dele e nos impedirmos de sermos quem nós somos diante do Senhor. Porque o Senhor, Ele vê realmente como cada um de nós somos, não é verdade? Ele vê. Ele me vê lá em casa como eu sou, como vê o G, como vê todos vocês. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós nos colocamos diante dEle, a única coisa que Ele espera verdadeiramente é que nós sejamos transparentes e verdadeiros com Ele. Porque só assim Ele vai sondar o nosso coração e Ele vai ouvir as nossas súplicas. É isso que Davi nos ensina, confiança e a certeza de que Ele está conosco em todo tempo e em todo momento. Amém? Abaixe sua cabeça. Coloque aí diante do Senhor alguma coisa que você tem clamado, em especial, aquilo que tem muitas vezes te deixado aflito, com o coração aflito, como Davi estava. Davi estava com o coração aflito, arrebentado. Ele estava com o coração pesado nesse momento. Então, que aquela situação que você está vivendo, coloque diante do Senhor. Chegue a Ele com as suas súplicas.
No versículo 5 ele diz assim: pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, duram os seus anos gerações após gerações. Olha que promessa linda que ele tem para cada um de nós. Senhor, Senhor nosso Deus, estamos aqui diante de Ti, e os meus queridos irmãos, Senhor, apresentaram diante do Teu coração aquilo que eles precisam, aquilo que muitas vezes eles desejam. E eu te peço, Pai, que de uma maneira muito especial o Senhor venha visitar cada um, naquilo que eles precisam, naquilo que eles anseiam, que o Senhor venha a dar a sua doce presença, ouvir o clamor dos teus filhos, Senhor, que seja feita a tua vontade, mas, Pai, em que todo tempo, Senhor, eles saibam que o Senhor é um Deus presente, um Deus que ama, um Deus que protege, um Deus que cumpre as suas promessas. E eu te peço, Pai, visita cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos possam sair nessa noite, Senhor, com a certeza de que o Senhor tem estado com eles em todo o tempo, independente do momento, independente da luta, do tamanho da luta, independente, Senhor. Mas que eles sintam, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que o Senhor tem o melhor para ele, Pai. E que no final, Senhor, eles irão salmodiar, eles irão cantar louvores ao Teu nome, por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz cumprir na vida deles, Pai. E nós oramos gratos no nome de Jesus. Amém.